Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje vamos falar sobre casamento. Ah, enfim, eu resolvi falar sobre casamento, já falei um pouquinho, já falei sobre em dois programas anteriores. Eu tenho os episódios Amor 1 e 2. Ali a situação tá bem embasada de uma relação, né? Mas como a gente chega nele, enfim, vamos lá? Né? Eu trabalhei muito a respeito de relacionamentos quando eu fiz minha defesa de tese, né, para conclusão de curso. E foi um ano muito pesado em cima justamente de relacionamentos, porque eu queria saber o que faz duas pessoas de fato se unirem, não é? Ou um relacionamento vingar, ou um relacionamento ter durabilidade, enfim. Então, eu fiz uma testagem, eu apliquei uma testagem, que não deixa de ser tipo uma tabela, assim, né? Eu explicito, óbvio, eu não vou falar toda a testagem aqui, porque eu já fiz um programa duplo, Amor 1 e 2, né? São 2 módulos, né? 2 programas que eu apresentei, derivados do meu programa anterior de televisão que eu fazia. Lá eu explicito bem, não é? Em que momento esse casamento se dá, não é? Em que momento cada um dos dois componentes do casal está, porque a relação nem sempre ela está digamos assim, num equilíbrio. Ela pode estar num equilíbrio em pêndulos distintos, tipo alguém mais pendendo para um lado e outro para o outro, não é? Ela pode estar, que a gente pode dizer assim, num falso equilíbrio e que te deixa com uma falsa ideia a respeito de um falso sentimento. Por quê? Porque tu não tem propriedades, porque tudo é falso. Então, assim, e por que eu digo isso, né? Porque, de repente, um dos componentes de um casal tá num determinado tipo de amor, que lá na explicitação do amor eu explico bem, e outro tá no outro. Então, são aqueles famosos casamentos que as pessoas casam num dia e descasam no outro. Fiquei 2 dias porque eu vi que não era o ideal. Tem mais tempo na burocracia de desfazer o casamento do que propriamente na união, não é? Porque haviam aspectos distintos dos dois, cada um estava num momento. De repente ele com interesse financeiro e ela realmente com interesse de paixão, ou de repente os dois numa paixão fugaz. Eu explico muito bem. Eu acredito, sou modesta um pouquinho, né? Modéstia à parte. Eu acredito que eu deixo muito bem explicitado isso nos 2 módulos, Amor 1 e 2, né? Mas por que mas vamos supor, não é? Claro, ali são 8 tipificações. Tem algumas que são mais ideais, né? Mas o certo seriam esses 2, o casal, o componente, fazer uma testagem séria para saber se isso é verdade. Eu não estou falando aqui testagem sexual, não é isso. É testagem de convivência. Tem que se ter uma testagem de convivência, não é? Por isso existem namoro, noivado e casamento. Porque existem etapas que tem que acontecer e, obviamente, não preciso nem dizer antes disso, se conhecer, não é? Então, assim, passamos todas as etapas, não é? A etapa do conhecimento. Aí essa pessoa vai introduzir, essa pessoa houveram eleições ali, Essa pessoa vai introduzir essa pessoa dentro da sua família. De uma pessoa, de 2, de 3, ou sozinho. Aconteceu isso, não é? Aí depois, o próximo passo será ela introduzir essa pessoa dentro dos seus amigos. Ela vai apresentar, ela vai se sentir, eu digo ela a pessoa, não é? Vai apresentar, são passos sociais que eu bem explicito na situação de limites. Isso está, assim,
claramente atrelada a limites, é aquele meu programa que eu fiz de respeito. São construções ali. Vai então ser apresentado para aquelas pessoas, do nicho dela de amizades, no nicho dessa pessoa, né? De amizades, de relacionamento, de trabalho. Existe uma crescente ali. Por isso existe um relacionamento. Ah, mas eu me relacionei com um papo, com o dono do mundo, não importa. Essas prerrogativas existem. Elas são imprescindíveis. Porque como é que tu vai inferir que com uma pessoa à distância tu vai ter aquela intimidade ou aquela tranquilidade que tu tens? Isso não é... O convívio é totalmente diferente do que você inferiu numa ligação, né, numa fala por internet. Isso não existe. Não é? Eu pretendo abordar nos programas próximos não relacionamentos virtuais, porque isso nem existe. Mas eu pretendo abordar, assim, relações sociais, né, via internet, né, relações digitais. Né? Mas, enfim, a situação houve esse encontro, passamos por todas essas etapas, é imprescindível, não é imprescindível que se passe por todas essas etapas, né? E aí as etapas, essas que eu falei, se conhecer primeiro, se conversar, ver se elegem. Tem que haver uma eleição dupla ali. O homem tem que eleger essa mulher e essa mulher esse homem. Como é que se faz isso? Se conhecendo, convivendo. Não que haja um aspecto sexual envolto no primeiro momento, mas tem que se conhecer. Esse é o básico. Né? Se pressupõe o básico. Então, assim, houve então esse conhecimento. Passaram-se essas etapas. Bom, se teve um pouco de convívio, não é? Eu estou dizendo a pessoa, né? A pessoa se sentiu à vontade para introduzi-lo na sua família. De uma pessoa, 2, 5, 10, 15, não importa. O que ela eleger, a pessoa, o que ela eleger. Não é o que o outro eleger, é o que ela eleger. Não é? Aí, essa pessoa se sentiu tranquila para poder também inferir alguns outros aspectos de outras apresentações. Olha, vou te apresentar para algumas pessoas do meu trabalho, vou te apresentar para alguns sócios, vou te apresentar para alguns diretores, amigos meus. É assim, mas o que ela se sentir à vontade para isso, né? Na verdade, são degraus, né, que vão se alcançando, se atingindo, né? E tem que haver como é que eu posso dizer, conhecimento para isso, tem que haver intimidade para isso. Como é que a gente faz isso? À medida que vai se adquirindo intimidade, confiança, conhecendo, né? Porque pode muito bem acontecer de você conhecer a pessoa e aquele castelo desabar, tipo assim, não era o que eu queria. Então, por isso que eu digo, são aqueles famosos casamentos de Las Vegas. Vai num dia pro casamento, dia seguinte, meu Deus, o que eu bebia? Mas assim, o fato essas pessoas passaram por essas etapas obrigatórias. Aquela coisa de se casar com promessa, aquilo lá não existe, sabe? Nasceu prometido para aquela pessoa, não, aquela é coisa medieval. Hoje há essa necessidade, sim, de se conhecer, de se travar um conhecimento, de querer conhecer, né? Tem que passar pelo querer, né? Bom, mas houve tudo isso. Passamos por todas essas etapas. Aí o que vai acontecer? Contratos. Não assinados, ou até assinados, mas contratos verbais serão feitas apostas de ambos os lados. Vão ser feitos ajustes, vão ser feitos contratos para esse casamento poder ir adiante, não é? E que contratos são esses? Ah, Virgínia, mas que contratos são esses? Não é? São contratos de estabelecimento de limites, contratos de compromissos matrimoniais, contratos de estabelecimento de respeito, não é? Contratos de estabelecimento de espaços,
contratos de limites profissionais, contratos de etiquetas, contratos de situações sociais, contratos de cumplicidade, contratos sexuais, contratos de intimidade, que só cabem aos dois, contratos de proteção, contratos de carinho, contratos de zelo, contratos de contratos de pactos, contratos de situações mais picantes. Aí vocês podem inferir, os senhores podem inferir, mas aí dentro das coisas sexuais não é. Aí nós entraríamos em situações de fetiches, né? Contratos de só do casal, que só o casal pertence. E que não há necessidade de um secto fazer parte disso, né? Aí os senhores vão dizer, mas já está no de intimidade. Não tá. O de intimidade já está implícito, que é só no casal. Mas irão haver ali promessas entre o casal, trocas entre o casal, e que só pertenceu a um ou só pertence a outro, e que no momento que um sentiu firmeza, tranquilidade, confiança no outro e trouxe, houve esse, digamos assim, esse entrelace de confiança mútua, isso não pode ser espalhado, isso não pode sair dali. É como se tivesse, assim, sido feito um pacto, um pacto, como inclusive o nome diz, um pacto nupcial, não é? Houve um pacto nupcial. Mas por que eu tô trazendo isso, né? Porque há algumas situações. Bom, então, nós temos isso, houveram esses contratos. Mas aí os senhores vão dizer, me dá um exemplo. Bom, vamos dar um exemplo de contrato sexual. Olha, eu gosto disso, não gosto daquilo. Mas eu gosto daquilo, não gosto disso. Bom, entre o casal, e só entre o casal, vão ser feitos ajustes. Contratos familiares, olha, eu não quero que aquele saiba. Eu não quero que o outro saiba. Olha, eu também não quero que você fale com esse. Não quero... Ok, serviu para você? Ok, beleza. Contratos de amizades, olha, eu não me sinto muito bem com essa pessoa. Isso tem que ser falado, essa pessoa não vai saber. Por isso que se apresenta antes. Porque essas coisas, essa bagagem que só um dos componentes tem, ele vai passar para o outro em regime de intimidade e segredo. E a cumplicidade é o quê? É tu não espalhar, é tu não pular a cerca nesse sentido e fazer e obter essa, digamos assim, essa adesão no outro lado, porque não dá certo. Aquela coisa, eu vou aderir a irmãos, a tudo mais, para ter essa força, não dá certo, não dá liga. 99,999, 100 não dá essa liga. Dá o efeito contrário. Por quê? Porque você está casando com quem? Você está casando com a pessoa ou com a família da pessoa? Você está casando com a pessoa ou você está casando com os amigos? Você escolhe. Se não é com a pessoa, vai ser muito pouco tempo. Isso eu tive essa experiência. Várias. Eu atendi durante um ano, se eu não me engano foram 130, eu não me lembro se foi 136 ou 156 casais. Um ano. Muitos continuaram depois comigo. Tipo assim, uns 70% continuaram se tratando comigo posteriormente. Então, assim, por quê? Ou porque queriam fazer ajustes, né? Inclusive até eu fui fazer um curso rapidamente de mediação de casal, porque não era o que eu, digamos assim, não era o que eu quereria, não é me dedicar, mas como eu queria relacionamento, acabei caindo no universo de pesquisa que me exigiu apoio, e esse apoio, obviamente, a gente tem que ter uma formação mais complexa, porque as situações que vinham eram complexas, né? Então, assim, você chegar nesse ajuste, ajustar é complicado, mas tudo passa pelo conhecer antes. Então, assim, essa pessoa não vai saber o que aquela outra pessoa te fez
as tuas restrições com aquela determinada pessoa se isso não for verbalizar. Então você cair de paraquedas num negócio desse, já entra com uma traição sem nem ter conhecido. Então assim, ó, então por isso que há uma necessidade de se conhecer antes. Existem aspectos que vão ser trazidos depois, de conforto, desconforto, com tal e tal pessoa, tal e tal trabalho, mas isso vai numa crescente de intimidade. Às vezes demora anos para um casal ter posse de um sobre o outro, ter propriedade do que o outro sente. Por isso que o casamento também deve demorar um certo espaço de tempo. A gente não atropela isso. Aí vamos varrer rapidinho para baixo do tapete, a gente, não. Quanto tempo tu quer esse casamento? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Brigas judiciais para anos. Essa é a tônica, essa é a forma. Respeito, saber qual o momento de cada um, saber em que etapa cada um quer. Porque, claro, vamos supor, vieram pessoas no meu consultório, doutora, ele quer casar comigo. E aí eu pergunto, e você quer? Eu quero, tá. Como é que você analisa ele para ele de maturidade, aspectos, como é que você está vendo essa pessoa para você? Porque se ela veio a mim, tem alguma coisa errada, não é? Ela está querendo algum apoio, alguma coisa está falha, não é? E aí, então, eu digo ela a pessoa, né? Se veio a mim, bom, e aí, o que está acontecendo, não é? Não, mas aconteceram inúmeras coisas, ou o homem tinha fetiche, ou ela queria filhos, ele não quereria, ou questões de trabalho, ele querendo que ela trabalhasse, ela não, ou ela querendo que ele trabalhasse, ele não, veio de tudo, né? São assim, ó, é um universo de coisas, mas todos, indubitavelmente, todos têm que passar por essas prerrogativas, porque quando você vai casar, quando você vai juntar, quando você vai entrelaçar almas, espíritos, para quem acredita, corpos, desejos, profissões, a vida, não é? Quando há esse entrelace, tem que se saber exatamente o pacote que vem para você. E isso passa por uma eleição. E a eleição tem que ser dos dois. Não adianta um estar lá com a câmerazinha, sabendo toda a rotina da outra, tipo Big Brother, eu quero ela para mim. Ela tem aquele arsenal também para poder eleger. Está num descompasso. Um tem, o outro não tem. São aspectos de maturidade. Para um está faltando adquirir aquilo ali. Então talvez a sede que um tenha não seja a sede do outro, porque estão desprovidos da mesma, nesse caso, nesse exemplo, né, enfim, que eu dei, estão desprovidos de tecnologia, por exemplo. Né? Um deles está, então não estão no mesmo compasso. E aí nós vamos ver, em outros talvez a idade, apesar de eu também ter feito um trabalho a respeito de pessoas, de homens mais velhos, com mulheres mais novas, que eu também pretendo abordar no programa próximo, que existem peculiaridades, e de mulheres mais velhas com homens mais novos, né? Também existem peculiaridades. Aqui, a mais gritante, aspectos do rejuvenescimento, aspectos da pessoa se sentir jovem, da pessoa se sentir, a grande maioria, socialmente, a grande maioria, há uma demonstração social, uma necessidade de haver uma demonstração social. Olha, digamos assim, para o homem, aspectos sexuais, né? E para a mulher, aspectos de ainda se sentir desejada por talvez um homem mais novo. Existem isso. Ou até de um filho faltante. Para os dois, seriam aspectos, sim, de pai e mãe, nessa faixa etária. Claro, não estou falando, né, de pessoas assim, já com mais idade, mas eu tô falando assim de uma mulher de 50, 60 namorar algum garoto de 20 anos, alguma coisa assim. Tem algum erro? Não. A gente vê homens novos com uma maturidade muito, muito acirrada. Assim como se vê homens velhos com uma imaturidade também acirrada, né?
A idade não quer dizer muito, não é? Quer dizer a vivência, quer dizer o teu berço, quer dizer, assim, a questão de valores, né? Mas, enfim, isso é situações para um outro momento. Também quero falar muito sobre a idade da loba, é importante, né? Mas eu vou falar isso num outro momento. O fato é, houve essa... chegou a você aquele pacote. Então você vai conhecer o que tem aquele pacote. A pessoa chegou trazendo uma mala de rodinhas. Houve um primeiro encontro. É assim que eu defino. Cada um chegou com uma mala de rodinhas. Aí os dois vão sentar e nas trocas vão mostrando o que tem dentro da sua malinha. Eu tenho isso, eu quero isso, eu amo isso é meu, eu gosto disso. Ah, tu gosta disso? Sim, ok? Aí a outra pessoa vai mostrar, eu tenho isso, sem isso eu não vivo, ok? Temos um acordo, ok? Eu tenho mais isso, te serve, eu gosto. Claro, não é assim, mas é uma demonstração elucidativa. Estão havendo ali eleições do que um trouxe e do que o outro trouxe. Agora, claro, quais os aspectos... um estudo rápido que eu fiz, que eu pude ter acesso, foram a pessoas de mais idade. Não foram muitos casais nesse universo, mas deu assim uns 15, 20 casais nesse universo já de terceira idade, assim, entrando na terceira idade, querendo se separar ou querendo apostar, refazer votos. A grande maioria das mulheres, eu diria que 100% das mulheres que chegaram a mim após uma separação e que haveria um outro casamento ou que quereriam fazer apostas naquela mesma relação, a grande maioria dessas mulheres que chegaram a mim chegaram com demandas profissionais, que o marido não quereria que trabalhasse, que o marido não quereria que passassem um tempo fora. E houve, óbvio, chegamos ao fim do relacionamento. Inclusive eu vou abordar isso num programa próximo sobre separações. Chegamos ao ápice, né? Porque não existe... Quando você... mas eu quero que ela seja do lar. Bom, mas ela quer... Se ela quiser, tudo bem. Quando eu tratei mulheres, e não foram poucas, no universo de trabalho, eu tenho quase 30 anos de chão, então é bastante gente que eu tratei assim, né? Mas assim, e relacionamento vinha a mim naturalmente, porque de toda a minha turma, quem tratava relacionamento era só eu. Então, de um universo ali de quase 40 alunos, eu era a única. Então, assim, obviamente, eu tratei demais, com foco em relacionamento. Não obstante, a minha psicóloga à época também, que, óbvio, fiquei muito tempo com psicólogo, até pelas questões emocionais nossas, porque infere, claro, a gente está lidando com vidas, né? E são aspectos que não posso errar, eu não tenho milímetros para errar, não é? Pelo menos as situações que chegaram a mim eram de extrema gravidade. Então eu não poderia... um erro meu poderia resultar numa situação muito complexa, como eu vi colegas em depressão importantes por algum equívoco de trabalho. Nós somos humanos, isso pode acontecer, né? Então eu não poderia fazer isso, né? E os cargos que cabiam a mim eram de alta responsabilidade. Então assim, eu tinha pessoas dependendo de mim, da minha atuação. Isso poderia ser gravíssimo se houvesse algum manejo de forma errônea, né? Por um equívoco meu, mesmo que fosse um equívoco, não é? Porque a nossa profissão, ela não... na nossa profissão, eu não estou errando cálculos, não é? Eu não estou explicando uma multa que eu recebi por um imposto de renda. Eu estou explicando uma vida que eu perdi porque eu não... Talvez o meu manejo tenha sido errôneo, não é? Então isso é um peso muito grande, muito grande.
E os casos que vinham a mim não eram leves, nunca foram leves. Não. Mas enfim, o fato é, os casos de mulheres, inclusive, até foi importante comentar isso, porque eu tive várias situações, eu vou comentar posteriormente também isso nas separações, eu tive várias situações de mulheres que tentaram se matar. Por quê? Porque quando houve a separação, a pedido dos maridos que elas ficaram sem trabalhar, esses maridos não aguentavam mais, e nem elas. Obviamente eles foram embora e acabaram fazendo o quê? As trocaram por mulheres mais jovens e que trabalhavam. É óbvio. Aí vem me dizer, mas a autoestima está ligada diretamente à tua produção de trabalho. Pede para um homem ficar em casa sem trabalhar. Um dia só, e aí você vai conversar com ele sobre autoestima. Diz pra ele, olha, passa 10 dias aqui, vão passar 10 dias de férias, assim, não vamos falar em trabalho, tá? Abandona um pouco o trabalho. Aí depois pergunta pra ele no meio desse negócio autoestima, como é que tá a tua autoestima? Pra mulher é igual, não é? A gente já veio com esse advento do trabalho. A mulher já está muito acirrada dentro dentro dessa situação profissional. É óbvio, a mulher é mãe, claro, a carga dela é bem maior, é mãe, é mulher, é amante, é filha, né, se tiver pais, no caso, mas também é profissional. Então, quando eu fui trabalhar com essas pessoas que os maridos haviam, eles cansaram, e elas também. Esse é o segredo da relação. Você ter, o que é um casamento? É um casamento com respeito às individualidades. Essa pessoa, essa mulher, vai ter a turma dela, vai ter amigos dela, vai ter jantares dela, vai ter profissão dela. Esse homem vai ter amigos dele, jantares dele, famílias dele. É isso. Cada um na sua profissão. Porque no momento que você chega e desconstrói um para levar adiante uma relação, acabou a relação. Não existe, mas doutora, foi um acordo. Eu digo, pois é, mas tu saberia o que aquilo iria pesar para você posteriormente? Eu tive no meu consultório mulheres chorando que haviam largado seus trabalhos. E os homens passavam o dia inteiro, mulheres e os homens com muito dinheiro. Elas com 4, 5 carros na garagem. 2 motos, 7 casas, não sei o quê, filhos com babá, não sei, se drogando pesadamente, porque a vida perdeu sentido. Então, fomos trabalhar nesse aspecto. Acabaram abrindo lojas, boutiques. Algumas abriram boutiques. Até 2 eu apresentei, porque queriam no mesmo sentido. Uma tinha dinheiro, outra tinha vontade. Então, assim, abriram um negócio, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Há uma necessidade de se saber que essa individualidade do que cada um quer há de ser respeitada. Qual é a tua profissão? Bom, a minha é psicóloga, tu gostou? Ok, então a gente pode conversar um pouco mais. Não gostou? Bom, não dá para conversar. É assim que funciona, né? É assim que funciona. O casamento, ele não pode começar já com desconstrução. Mas eu tenho muito dinheiro e eu posso pagar tudo. Sim, mas existem aspectos de vida, aspectos de trabalho, aspectos de construção interna que passam pelo profissional. Essa pessoa vem um pacote, é aquilo ali, né? Então ela tem filhos, ela tem isso. Hoje em dia a gente vê muito esses casamentos que assim, vem a turma toda de filhos dessa mãe, vem a turma toda de filhos desse pai, né? Então, assim, geralmente junta. E não necessariamente são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Geralmente é uma mescla familiar importante, né? Os núcleos familiares as constelações familiares são, assim, as mais variadas, né?
Assim como tem pessoas que gostam de ser sozinhas, né? Existem aqueles casamentos, é outro tipo de casamento. Olha, vou morar na minha casa, você mora na sua. É mais comum, né? Porque pela individualidade, pelos aspectos de cada um. Eu casualmente trabalhei com vários casais, não foram poucos, eu tô lembrando aqui, eu ia dizer 2 ou 3, não, mas foram vários. Vários aí, para mais de 10. Para mais de 10. Que cada um morava na sua casa. Geralmente já é assim, ó, quando já tiveram uma separação e estão tendo uma outra relação, né? Aí assim, já são pessoas maduras, formadas, com filhos, né? Geralmente é essa aposta. Então a gente tem que ver, né? Em que momento que cada um está na relação, a idade que cada um está, a aposta que cada um quer fazer, cada bagagem de cada um e no que querem apostar. É isso, é isso. Para ver esses contratos. Para ver esses contratos. E ali a gente vai estabelecer se houve claro, se você passar por todas essas etapas, obviamente vai ter uma relação madura. Se não passar, abreviar, vai ter uma relação imatura que está fadada ao insucesso. Isso acontece muito em artistas, né? Ai, aquele cara é lindo, tá solteiro, eu vou casar com aquele cara, é hoje. A gente vê quantas famosas, né, fizeram isso, casaram da noite pro dia, então logo se separam. Se separam porque não houve, né, não houve tempo para aquele conhecimento, para poder se eleger, né? Ou até houve tempo para se elegerem, claro, mas se pressupõe isso, né? Mas não houve tempo de conhecimento, de travar algum conhecimento, né? Então, quando trazem aspectos de realidade, quando se deparam com isso, é totalmente diferente do que foi idealizado, né? A realidade muda, né? A realidade foge, né, dos aspectos da realidade, né? Do que eles haviam imaginado, pela rapidez de criar esse conhecimento, que é outra situação complexa. É aquilo, um casamento tem que um conhecer o outro, não tem como. E isso leva tempo, isso envolve tempo, né? Isso envolve tempo. E também envolve aspectos de integralidade dos dois, inseparados, para poderem construir alguma coisa juntos, né? Tem que haver apostas ali, né? Na individualidade de cada um, né? Você conheceu aquela pessoa, é assim que ela vem. Você conheceu outra pessoa, é assim que ela vem, né? Então, voltando àquela situação que eu estava falando, daquelas mulheres que haviam tentado suicídio, uma delas, algumas, não foi uma só, a grande maioria por situações medicamentosas, né? Então, uma overdose medicamentosa. Por quê? Porque quando nós fomos trabalhar aquilo, não estavam completas. Não estavam completas. Porque aí haviam aquelas situações de culpa, né? E que e um boicote por parte geralmente por parte do marido, porque, né, ele saberia que aquilo chegaria a um fim, porque não tem como duas pessoas assim ficarem juntas sem uma delas ter os seus aspectos de felicidade. Os aspectos de felicidade de cada pessoa é inerente a cada um, né? Então assim, não existe como assim, ó, deixa comigo que eu vou fazer a gente feliz. Isso não existe, né? Também não existe aquilo, olha, deixa que eu vou que eu trabalhe sozinha, então não precisa trabalhar. Não existe isso. É um só completo, o outro não. Tem que se descobrir o que o outro quer. Agora, se ele veio já trabalhando, bom, não é? É aquilo, o casamento é uma união de pessoas construídas. Eu, Virgínia, psicóloga, né? Com filho, com isso, com meus amigos, com a minha carga. Isso vai ser apresentada para um outro homem, ó. Aquele advogado, aquele negócio. E não adianta eu chegar para esse homem, vamos supor que seja advogado, e dizer, olha, eu não quero que tu advogue mais.
Seria descabido, louco, maluco, não é? Não existe isso. Mas tu vai chegar para uma pessoa e propor uma coisa de aspectos desconstrutivos dela, não é? Bom, aí seria um aspecto de menos-valia tua. Né? Porque daí, então, você querer trazê-lo, né? Seria um aspecto de segurança de uma das pessoas, e que essa pessoa, então, teria que se tratar. No caso, eu, se eu fizesse essa proposta, né? Porque aí a menos-valia não é daquela pessoa, seria, no caso, minha, porque eu fiz essa proposta para essa pessoa. Né? Na verdade, seria uma tentativa frustrada de tentar trazê-lo a como eu estou me sentindo, ter uma segurança. Né? Então, isso seria desconstrução. Agora, e descabido, né? E descabido, porque, na verdade, assim, ó, o fato é, se um dos dois se sente infeliz, vai passar para o outro. Mais dia, menos dia. A infelicidade vai passar, porque não está completo. E o casamento, o que é? É uma união de completudes. Os dois têm que estar completos. Essa é a palavra. Essa é a palavra. É uma situação de completude. Então, essas mulheres, assim, né, com tentativas de suicídio, foi porque os maridos, como eu inferi, né, os maridos fizeram uma outra aposta, não é? Em mulheres mais jovens, e não é tanto a juventude, é a postura dessa mulher, é a postura, não é? Geralmente é um primeiro momento, claro, em funções sexuais, óbvio, né? E o cansaço também na relação, porque geralmente, não é? Geralmente a mulher está em casa, trabalhando, correndo, não é? Frustrada né? Por não ter os aspectos dela valorizados. Né? Geralmente acontece isso. Hoje nem tanto, porque as mulheres estão trabalhando, como eu disse, tá muito forte isso. Né? Mas acontece isso. Então há que saber respeito, né? Há que saber respeito. Então, a gente, nesse caso, eu trabalhei imediatamente os aspectos de autoestima dessa mulher, né? Para ela retomar a rédea da vida dela e tudo mais. Né? E tanto é que o pensamento dela era, eu quero voltar para ele, eu quero que ele volte, eu quero que ele volte. Bom, trabalhamos nisso, nesse sentido dela se reconstruir rapidamente, né? E isso de fato aconteceu, só que daí ela não queria, porque ela ficou tão empoderada que ela disse... E aí, ela, tipo, houve um desgaste importante da relação, né? Porque também as palavras emitidas, os gestos proferidos, os atos inconsequentes tomados, né? Ela pesou tudo isso e disse, não, acabou. Então, assim, ela ficou tão construída que depois nós... Claro, a gente tem que ter esse cuidado, mas haviam, assim, situações assim, poxa, como é que eu pude, não é? Porque a gente resgatou a construção dela, imediato. Geralmente essa situação de suicídio, a gente vai para cima direto de uma construção, né? Mas o fato é, e o respeito, tem que haver o respeito ao que o outro que tem que ouvir, ouve, sabe? Tira o cabelo de cima da orelha e ouve o que ela tá falando, ou o que ele tá dizendo. Não, eu não quero isso, ou sim, eu quero isso. Respeita o não, respeita o sim, respeita. Não é charme, não é onda, é verdade, respeita. Cansou? Parou, deu, ponto final, encerra, não é? A pessoa não quer mais, deu. É. Então eu acho assim, ó, acho não, a situação é essa. Então o casamento é para completar. Se você olhar para aquela pessoa e disser, olha, eu adoro o que eu tô vendo, e eu vou ajudá-la no sentido dela melhorar um pouco mais dentro do que ela quer, ótimo. Com relação a ela, também ela com relação ao rapaz. Quando eu falo ela, eu digo pessoa, né? Ótimo.
Agora, se você for desconstruir lá ou desconstruí-lo, não importa. Esquece. Esquece. Não é por aí. Não é por aí. E aí, então, assim, houve essa situação. Por quê? Pela construção. Eu vou dar um exemplo meu, sempre é um exemplo, é nociva a parte que eu vou falar, porque eu sempre acabo falando em mim. Eu tive uma relação um tempo atrás, uma relação duradoura, bastante tempo, muito tempo, e que surgiu a oportunidade para a época, né, para ele, né? Então, assim, nós resolvemos apostar nele, e realmente foi um sucesso, era um cargo de direção importante, uma direção geral, Brasil, ok, não é? Ele assumiu, não é, o cargo, e eu tinha essa segurança que eu iria depois, foi com nossos ajustes combinados, né? Não, vamos apostar em você depois. E isso foi seguido à risca, né? Porque também há que ter confiança, não é? Porque o que é um casamento? É você confiar que você confidenciou algumas coisas para aquela pessoa e dali não sai, você confiar que você teve aquela proteção e você vai ter, você confiar que você está em regime de segredo só com ele ou com ela, e isso está sendo mantido, não é? Porque é um abraço, o casamento é um abraço, você está se sentindo protegido naquele momento, naquela situação, não é? E também, assim, os atos, assim, que a gente pega posteriormente, que depois eu pretendo comentar nas separações, né? Tipo assim, os aspectos, como é que eu posso dizer, de intimidade do casal, né? Se esse homem, e geralmente os homens fazem isso, jogam as mulheres nuas na internet, coisa assim, né? Não tem mais como buscar isso. A confiança foi quebrada. Por quê? Porque ela estava nos braços dele, enquanto que ele fazia isso, né? Então, quebrou a confiança. Esse aspecto não existe mais. Não existe mais. Acabou. Deu, ponto final. É essa a realidade. Porque ela estava ali, de corpo inteiro com ele. E isso não foi valorizado. Isso foi exposto. Aspectos de dignidade expostos, aspectos de privacidade expostos, aspecto da intimidade dos dois expostos. Isso é um aspecto bem importante, porque geralmente tem efeito contrário para o homem, né? Ele acha que está lacrando, colocando numa internet ao vivo, coisa assim, né? Com conteúdos sexuais ou não, conteúdos privados. No momento que isso chega ao externo, fica muito claro, fica mais exposto ele do que ela. Claro, para ela ficam aspectos de dignidade complexos, né? Mas para ele fica a exposição da falta de caráter, da falta de moral, da falta de afeto, carinho, intimidade, da falta de maturidade, né? Da infantilidade que às vezes é projetada na mulher. Olha, tu é infantil, mas na verdade é ele, são conteúdos dele que estão sendo projetados maciçamente, né? Então, assim, mas acabou, não tem como. Eu tratei várias mulheres, meu Deus, eu não sei nem contar. Várias em situação de separação. Ou porque tentaram suicídio, ou porque de vários formatos, né? E depois houveram construções importantes. Que na verdade o que é construção? Nada mais do que tem dentro delas. A gente só vai explorar e trazer para fora. Olha, é isso que tu tem, né? São esses, tu é valorosa por isso, né? Agora, claro, não estou falando aspectos de mentira. A gente não faz uma construção de uma forma fraudulenta, né? Tipo assim, olha, tu é linda, vendo que a pessoa não, né? Por exemplo, se ela não se acha tão bonita fisicamente, vamos buscar esses aspectos, né? Ao passo que eu também não aceito vitimização. Dentro do meu consultório eu não aceito isso. Ah, olha, tu tens... não, tu tem uma depressão, né?
vamos te tipificar de alguma outra coisa, né? Não, não. Somos maduros, vamos encarar isso aí. É assim que funciona. Então, assim, ó. Mas então, é isso que eu estava falando. Essa situação há que ser respeitada. Né? Nessa situação específica de exposição demais, quando houver essas exposições, óbvio, não é? A pessoa foi embora. Geralmente a mulher é mais madura nisso. 99% das mulheres, as mulheres são maduras. Quando elas, e assim, ó, e se não são, elas ficam pela situação de exposição delas terem que elas mesmas se protegerem de quem elas achavam que já estavam sob proteção, né? Esse é... E assim não voltam, elas não voltam. Assim, olha, não tem memória de alguma volta. Assim, lembrando rapidamente, não tem. E eu posso garantir, foi meu grande, em várias clínicas que eu trabalhei, em vários hospitais que eu trabalhei, todas as situações giravam em torno de relacionamento, que é a minha especialidade, aliás, né? Todas. Eu não tenho memória de uma mulher só que voltou. Não voltar. Não voltar. Por quê? Porque pegaram aspectos já, né, delas, já se valorizaram rapidamente, já entenderam o processo e se retiraram por causa do relacionamento tóxico demais, né? Pela toxicidade que se estabeleceu, e elas não quereriam mais isso. E isso que elas já estavam em relacionamentos mais pesados. Imagina aqueles que nem entraram ainda, já conseguem fazer essa avaliação rápida, né? Por isso que é importante uma terapia, né? Tu já te liga muito antes, né? Então, óbvio que se para elas procede isso, imagina para nós, né? Que somos especialistas da área, a gente tem que fazer valer isso mesmo, né? Que não dá, não tem como. Mas assim, então, aquilo. Então, chegamos no ápice de uma relação que está em vias de, ou já está sendo desconstruída. E aí nós vamos cair naquele tema das separações. Por quê? Por faltas, por elementos faltantes, né? Por desrespeitos generalizados, por traições impostas, conteúdos velados, situações escondidas da pessoa, seja traição física ou traição verbal, ou combinações ou conluios pelas costas dela ou dele. Não tem volta, não tem volta, não tem volta. Uma coisa quando chega nesse patamar, mas então é isso, então chegamos numa separação imposta, clara, madura, não tem mais que adiante com aspectos desse tipo, né? Por quê? Porque houveram essas situações de exposições. Inclusive eu vou trazer esse exemplo também de uma pessoa em específico que passou por isso, né? Nessa situação de separação específica que eu vou tratar depois, né? Trazer à luz depois, né? Porque não... As situações às vezes são demais e não tem busca, né? E essas mulheres geralmente elas sofrem por questões que elas nem saibam, não sabem nem o que fizeram, mas são aspectos de desgaste importantes que culminam com isso, cada um indo para o seu lado. E geralmente 99% também, depois as mulheres pegarem essa propriedade que elas têm, elas vão embora na hora. Por esses aspectos que eu acabei de falar. Traições, exposições, conteúdos velados sendo expostos, né? A intimidade sendo exposta. Geralmente, quando com situação de mulher, foi quando ela depositou confiança demais, né?
E aí geralmente o homem tenta vir correndo atrás e fechar isso, mas daí já houve, já deu, já houve, a exposição deu, ponto final, acabou. Cerrou. De tal ponto que às vezes assim, ó, eu lutava para tentar colocar os dois dentro de um consultório juntos, para eu conseguir fazer essa finalização, porque teria que passar por isso, porque ela não queria mais nem esse encontro. E às vezes não havia de fato. A gente combinava então ajustes por ligações, ó, pelo menos deixem as coisas combinadas e deu. Né? Mas enfim, é isso. Né? Então chegamos nessa situação de separações. Por quê? Porque o casamento é aquilo, são apostas nas construções de cada um da forma que eles gostam, como eles querem, dentro da linha deles. Se você a elegeu daquela forma, ou se você o elegeu daquela forma, é assim. É assim que funciona. Não é? A integridade dessa pessoa tá assim. Olha, ele é assim, 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 assim. Olha, ela é assim, assim. E muito cuidado com essa coisa assim, ó. Eu vou lacrar, eu vou chegar e eu quero conquistar aquela mulher, ou a mulher quer conquistar aquele homem, e aí já tenta se aproximar das pessoas próximas dele, não sei o que, ou ele das dela. Acabou, é um desastre, uma bomba atômica. Quando isso for descoberto, é uma bomba atômica. Acabou. Acaba na hora. Não existe isso de você buscar um alicerce na periferia da vida dessa pessoa. Você tem que ir direto a ela. Se você não conseguiu ir direto a ela e tentou achar, digamos assim, cúmplices porque você estava fazendo, bom. Eu não posso me citar como exemplo, mas assim, eu vou citar uma situação rápida de um porquê. Né? Tinha uma mulher que não queria casar. Eu teria um outro exemplo meu aqui importante, mas eu acho que não cabe. Mas assim, ó, uma dessas mulheres queria casar. Esse homem estava fazendo de tudo para casar com ela. Bom, né? Ele fez uma festa, a levou de tal forma que ela não pudesse dizer não na frente de 500 pessoas. Mas ele sabia já que não teria mais essa situação. Na verdade, o intuito dele foi constrangê-la e pelo constrangimento obter o aceite. Não conseguiu. Porque não é assim, não é na força, não é. Isso é um conteúdo de consciência. Né? Então assim, ó, se houveram situações importantes. Olha, eu já ia encerrar o programa, eu tive uma outra situação também, que esse homem ligou para o trabalho dela, para fazer combinações com a chefe dela, sem ela saber. Ajustes de salário, ajustes de horários. Quando essa mulher teve propriedade disso, a separação foi no dia. Não demorou nem horas. Foi no dia. Não é? Não existe intimidade que te dê esse direito. Se você está lidando com pessoas adultas, que é o caso, que é o universo, não é? Se essa pessoa veio até ali, vamos supor, eu com 53 anos, eu não admitiria isso. Porque se eu cheguei até essa idade, tu pressupõe que, né, se você chegou até essa idade com trocas importantes e essa pessoa te conhecer, por exemplo, que é o meu caso, estou num programa de televisão, estou com o meu consultório, tenho colegas, tenho sociedades, obviamente, por mais força que você tem, vocês não podem entrar desse jeito. Não cabe. Respeita o espaço. Obviamente, se eu cheguei até esse momento, foi por aspectos meus, contratos meus, digamos assim, foi por, como é que eu posso dizer, foi por conteúdos meus, conquistas minhas, não é? E que não cabe um terceiro entrar, seja lá a força que tenha, não cabe. Está entrando no meu nicho.
me citando como exemplo, né? É meu território ali. E a partir daquele perímetro, só entra com o meu aval. Podes entrar, não podes aquilo que eu volto lá atrás. Eu vou introduzi-lo, né? No meu caso, que eu estou me dando como exemplo, quando eu achar conveniente. Não haver uma introdução. Ah, mas querida, porque a oportunidade era agora. Ah, mas é porque eu descobri uma doença. Bom, mas para aí, fala com a pessoa. Não com a periferia de pessoas que tu sequer foi apresentado. Não, isso não. E faz combinações assim alucinatórias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Que isso? Exposições, excesso de exposições. Encerra. Não tem nem mais o que falar. Né? Isso aí deu. É óbvio. A questão é, o término se dá na mesma intensidade do estrago. Acabou. O estrago que você fizer é o tamanho do término que você vai ter. A invasão da privacidade que você tiver na vida do outro é a mesma proporção da distância que vai ser tomada quando essa pessoa se der conta e ir embora. Vai ser um afastamento importante, porque não tem como, a pessoa está lúcida, capaz, falando. Existem dois adultos ali. Existia um contrato de cumplicidade, bom, restou desfeito, restaram traições, conteúdos velados, impostos, né? Que, de outra forma, você está, como é que eu posso dizer a palavra? De certa forma, você está descredibilizando a construção dela. É como se você chegasse e dissesse tudo que ela fez até agora, assina embaixo, não valeu nada. Tudo que ela fez até agora, eu vou desconstruir rapidamente. Tudo que ela fez até agora, eu vou expô-la como uma idiota. É isso que está implícito. É isso que está implícito. E aí, assim, não tem entrada mais. Essa entrada, obviamente, se há uma exposição de amigos, eu estou dizendo ela, mas pode ser dele também, são essas mulheres que fazem escândalo na frente de trabalhos de maridos e tudo mais, né? Vamos ver aqui assim, ó. Aconteceu isso, tá? Aconteceu essa situação. Essa mulher tomando propriedade, ela se retira. Na hora. Não tem o que fazer. Ou ele, não tem o que fazer. Não existe desculpas para isso. Não existe desculpas para isso. Não há desculpa para isso. Não há. Não há nenhuma desculpa para isso. Porque quebrou-se. Aí aquilo que eu falei, né? Eu acho que eu comentei, né? Eu fiz aquele trabalho que eu apresentei naqueles 2 módulos de amor 1 e 2, né? E para minha surpresa, eu achei que o ponto que seguraria um casal seria a situação monetária ou a situação de sexual. E eu me surpreendi que seria a cumplicidade. A cumplicidade ganhou disparado. Então a gente vê inclusive casais depois de separados que há a cumplicidade mantida. É o que faz a liga, tanto para amizades futuras, como essa cumplicidade restou exposta, quebrada, com traições, conteúdos velados, quebrou a cumplicidade, entenda. Quebrou a cumplicidade. Quebrou. Não há mais confiança. O que é uma cumplicidade? É os conteúdos todos que você levou para aquela pessoa estarem guardados com ele. São conteúdos guardados com ele ou com ela. Isso foi exposto, acabou, na hora. Quebrou a cumplicidade. Quebrou. Diz para uma mulher que foi exposta na internet,
com nudez e tudo mais, para ela, vai pedir desculpas para ela. Qual delas que você conhece, né, que os senhores conheçam, que essa mulher voltou? Nenhuma. 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 Não volta mais. Não volta. Esposa dignidade. A dignidade é uma das bases da cumplicidade. Dignidade, confiança, zelo, carinho, cuidado, proteção. Isso está numa cumplicidade. Isso quebrou-se. Quebrou-se. Um só aspecto já teria desfeito, que seria o aspecto da nudez, né? Mas daí a gente também tem o aspecto das confissões, a gente tem o aspecto da intimidade, a gente tem o aspecto do carinho, tudo exposto, né? Tudo exposto. Então, paramos aí. E vamos abordar então o tema das separações, né? Que é meu próximo tema. Chegamos ao auge disso, onde não haverão mais apostas, onde moralmente a mulher está, inclusive eu tive isso, mulheres que eram ainda apaixonadas, mas por questões morais, de dignidade, do excesso de exposição, não tinham mais, não há mais aquela via. É como se você subisse, vamos supor, aqui costuma acontecer muito na estrada em Gramado, que é uma cidade nossa aqui, né, aqui próximo, costuma acontecer muito deslizamentos de terra e fecha a estrada para voltar não tem, ela tá com deslizamento de terra em cima. Houveram implosões importantes nas encostas, não é? E lotou a estrada, cansou, não tem mais rota, não tem rota mais para passar. Ali parou. A estrada está interrompido o acesso. É isso. É como se fizessem implosões, fosse implodindo a estrada, que a gente não sabe por quê, os aspectos imaturos, enfim. Mas houveram implosões, então assim não adianta mais querer voltar na rota, porque não tem mais acesso. Ah, mas eu consegui adesão dos amigos, eu consegui adesão de vizinho, de cachorro, não importa. Não importa. A única adesão que você precisa, antes de tomar uma atitude dessas, de traição, a única, é dessa pessoa. E se foi ali o conteúdo que você traiu, bom, é obviamente que não vai ser ali o canal de adesão que você vai ter mais, né? Acabou, esquece. Então pega os amigos que você conseguiu coletar, pega os vizinhos que você conseguiu coletar, pega o cachorro, pega tudo que você conseguiu coletar e vai embora. Você já ganhou isso tudo, né? Olha só, saiu com um monte de coisa. Mas não conseguiu mais levar o que você queria, a sua intenção. Não conseguiu. E é isso. Então a gente chega... Então é isso. Casamento é respeito e cumplicidade. No meu consultório, cansei de ver os casais se separando, mas mantendo a cumplicidade. Ou até mantendo o casamento totalmente distantes por questões financeiras, né? Porque eram donos de grandes empresas, as mulheres concordavam, né, em manter essa união, porque havia muito valor envolvido, né? Então não quereriam essa exposição ou fazer manutenção de uma situação social para os filhos, mesmo assim morando em situações separadas. As situações que se criam são variadas. O fato é, está rompido o casamento, porém o entrelace de cumplicidade se mantém. Os casamentos que eu vi que conseguem se separar, ainda havendo uma manutenção de amizade, foi porque há uma cumplicidade muito grande. Tipo assim, os conteúdos de um estão seguros nos fiéis depositários dos seus cônjuges, né? Agora, claro, os que eu vi de separação foram de exposições, traições, esconder situações,
E por aí vai. E por aí vai. Então, as situações complexas, variadas. E é isso, é isso. Então, assim, se não há essa aposta na completude de um de outro, do que um ou outro quer, como eu disse, me citei como exemplo, não é? Esse meu ex achou que seria ótimo essa oportunidade. Nós chegamos nesse acordo, vai ser ótimo para você, né? E aí houve uma combinação, olha, eu sei que você quer isso, eu pegando essa oportunidade, vou conseguir te ajudar nisso, não é? E houve isso de fato, né? E eu, claro, a gente confia, acredita, porque eu nunca pensei, ele decolou a mídia, tudo mais, eu nunca pensei em ser traída nesse sentido, e não fui, não é? Porque a cumplicidade era muito grande. Agora, no momento que você tenta desconstruir o que essa pessoa construiu, e tipo assim, atrapalhando o profissional, atrapalhando esse homem, por exemplo, que ligou para o trabalho dessa pessoa, ligou para o trabalho para ajustar salário. Uma mulher diretora geral de faculdades. Acabou ali, na hora. Quando essa pessoa tomou propriedade. Essa mulher tinha um posto elevadíssimo. Não cabe. Existem coisas que não cabem. Não é? A privacidade daquela pessoa, o fato de você estar casada não quer dizer uma invasão à privacidade daquela, as situações daquela pessoa de trabalho. Vocês podem fazer trocas, mas é um mundo adulto. A partir dali, ela toma decisão ou ele toma decisão. Agora, fazer uma situação, tentar fazer uma situação de apoio àquela pessoa sem ela estar ao par, e ela estando lúcida e capaz, e ela sendo uma mulher ativa, ser tratada como uma pessoa incapaz, porque é isso que se estabeleceu. Ela está sendo tratada como uma pessoa incapaz. Ela está sendo exposta a um ridículo que não existe. Quer dizer, entraram numa conquista dela, que eu estou dizendo ela, a pessoa, né? Entraram numa conquista dela, que ela já estava alicerçada. Como é que chega quebrando alicerce e impondo uma situação? Porque é isso que está implícito. É isso que está implícito, não é? O que esse homem fez ao ligar para o trabalho dessa mulher? Ele disse nas entrelinhas, ela é incapaz. Ele disse nas entrelinhas, é uma mulher que está incapacitada para isso. Ele a estava desqualificando pelas costas dela. É uma desqualificação profissional. É uma desqualificação profissional. Senhores, imaginem o tamanho do não proferido por ela quando ela descobriu isso. Não existe explicação para uma coisa dessa. Não existe, não há explicação para algo assim, não é? A pessoa está em trocas, a pessoa está falando, está lúcida, está capaz, não é? Não existe explicação para uma situação dessas. Não existe explicação para isso. Nós não temos nem contexto, não é? Porque quando essa pessoa chegou ao meu consultório, ela não queria nem falar, ela só queria, doutora, eu quero me separar, acabou. Eu não tinha nem entrado, eu digo, mas até eu descobrir o que aconteceu, eu digo, não, é isso, eu vou me separar, acabou, é isso. Sabe, a coisa estava enraizada já. Por quê? Porque tocou no aspecto dela de construção. Ah, mas é um drama muito grande. Não, não é. Só se colocar no lugar dessa pessoa. Como ficaria para você? Alguém chegar no teu trabalho
pelas tuas costas e dizer que você é um incapaz. Porque é isso que estaria sendo dito. Olha, vamos combinar, tá? Aumenta o salário dele, ajusta o horáriozinho dele. Que isso? Que isso? Você estaria lidando praticamente como se fosse uma pessoa incapaz. Expor é uma situação... Por quê? Os ajustes podem acontecer. Ah, tá, mas essa pessoa tá para morrer. Bom, mas ela tá lúcida. Hajam combinações com ela primeiro. Você quer, olha, posso te ajudar nisso, nisso, nisso. Vou te receitar esse médico. Bom, mesmo estando para morrer, isso não é aceitável. Mesmo estando para morrer, isso não é aceitável. Tu pode estar para morrer em 2 horas, não é aceitável. Como até diz uma amiga delegada, amiga minha. Tu pode morrer em 2 horas, nada pode acontecer que desrespeite a pessoa, que desconstrua essa pessoa. Né? Muito menos ser jogado sobre ela um aspecto, talvez alguma coisa assim de ganho secundário, né? Como criar situações importantes, vexatórias para essa pessoa. O fato é, bom, essa situação não teve mais conserto, não tem. A separação foi imposta. E os senhores vejam, havia dinheiro. Havia conteúdos ainda como é que eu vou dizer? A pessoa gostava, amava, mas foi embora, não tem isso. Porque a cumplicidade, aí eu volto naquele meu tema então que eu falei para os senhores, a cumplicidade foi rompida. E assim, ó, geralmente, então assim, recapitulando rapidamente, o que mantém a relação é a cumplicidade, ponto, não é? Sexo é importante, dinheiro é importante, também vieram nessas situações, né? Filhos também são importantes, tudo mais, mas rompeu-se a cumplicidade, a relação desfeita na hora. Cumplicidade, ela é estabelecida pelo quê? Isso, mas só para constar, isso eu fiz um estudo com quase 160 casais. 160 casais. 99% cumplicidade. E a cumplicidade estava no quê? Aí vamos lá. O embasamento da cumplicidade, o respeito à dignidade do outro. Os conteúdos em caráter de sigilo, intimidade de cada um exposta para o outro. Tudo que eu contar para a pessoa que está comigo tem que parar nela. Não é conteúdo de mídia, de capa de revista. Tem que parar nela. É conteúdo da intimidade. Há um casal ali. Eu não sou mídia. Eu não sou nada disso. Né? Então, assim, eu não sou isso. Né? Dentro da minha residência com a pessoa que eu elegi, há um estabelecimento de cumplicidade, de respeito. Então, tem que aderir a isso, para essa cumplicidade. Respeito, não trair, a honestidade, falar olho no olho, cara a cara, dizer o que está acontecendo, ser honesto, não haver aspectos escondidos, né? A confiança, né? Não haver mentira, não haver aspectos, digamos assim, não haver aspectos de, como é que eu posso dizer, não é esconder conteúdos, existe outra palavra para isso, né? Aspectos de quebra de confiança, né? Isso são os alicerces da cumplicidade, né? O zelo, o carinho. Ou seja, estamos no conteúdo bem oposto a isso. Se nós estamos com traição sexual, traição nos conteúdos que a pessoa, né, me expôs, se esses conteúdos foram expostos, né?
se estão havendo aspectos de desconstrução dela, do trabalho dela. Foi o que aconteceu com isso, né? Nessa situação específica. Isso aí é gravíssimo, são aspectos de desconstrução. Eu tomar a liberdade de ligar para o trabalho, olha o ridículo, eu ligar para o trabalho do meu marido e dizer para ele, olha, não fala para ela, mas eu acho que ele tem que ter aumento, ele tem que diminuir a carga horária porque tá difícil para ele, para os filhos, o que é isso? Ou porque ele tem uma doença, ou porque que é isso? Mas o que é isso? E eu me perguntar, enlouqueceu? Ele tá vindo aqui trabalhar todo dia, tudo mais, eu perguntaria isso, eu dizer, olha senhora, lamento, a senhora não é contratada, é ele, então assim, ó, vocês resolvam em casa essas questões e aí ele vem aqui e me diz. Mas claro que para mim já ia ter um aspecto, eu já ia analisá-lo de uma forma diferente. Bom, como é que você me trouxe uma pessoa desse quilate? Como é que você casou com isso? Nocivos ali nessa pessoa. Porque nenhum ser humano capaz vai fazer isso com uma outra pessoa, eu digo capaz mentalmente. Então assim, ó, então a gente teve aspectos de exposição, de menos-valia, porque sim, isso aí é um ataque, não existe boa intenção nisso. Você aí está expondo, não é? Então assim, ó, traição, conteúdos velados, tipo, eu vou falar com a família, sabe, por fora, porque eu tô tentando aquilo, mas eu vou falar com a família por fora para conseguir aquilo, não, acabou, deu. A cumplicidade rompeu-se. Lá você sabe a intimidade dela com essa família, eu digo dela, dessa pessoa. Você sabe o porquê de certos aspectos? Bom, se não sabe, bola fora. O gol tá aqui, você chutou pro lado oposto. É aquele famoso negócio, né? É ter o amigo no campo contrário, não é? Deixa lá porque ele vai tentar, porque ter ele no outro campo é gol certo. Então assim, ó, ter ele no campo do adversário é gol certo. Por quê? Porque, né? Mas assim, ó, então é isso. Então assim, a gente chegou, infidelidade, traição, físico não, exposição de conteúdos íntimos, quebra de confiança, conteúdos velados, conluios pelas costas do cônjuge, ou pelas costas da pessoa que você tem intenção. Chegamos nisso? Bom, aí é assunto para a próxima semana, porque sim, a gente chegou na separação. Não tem outra. Uma separação imposta, às vezes que esses conteúdos talvez por sorte cheguem antes até de fechar um matrimônio, não é? Que é importante, porque daí já abrevia muita coisa, né? Porque depois haveriam uns aspectos apenas burocráticos. Mas a gente vai falar isso na próxima semana, espero que vocês tenham gostado. É um tema pesado, claro, né? Mas separações também vai ser, né? Mas a gente às vezes passa por isso, né? Tem que, né? Você chegou ao ápice desse conteúdo, não resta muita coisa. E aí, gostou do tema de hoje? A gente volta a se falar semana que vem com mais um insight. Boa semana pra você, até lá. Tchau.